Saudações, começando uma transmissão aqui no canal do Conde. Vocês já estão vendo o meu convidado, que sempre aparece aqui desse lado, Altamiro Borges, do blog do Miro, está aqui com a gente. A gente vai conversar sobre vários temas hoje. Miro, primeiro quero te dar boa noite. Boa E noite. como é que está essa quarentena aí? Rapaz, isso é um pé no saco, viu, bicho? Porque você tem vontade de sair, encontrar amigo, conversar, não sei o quê, aí você tem que ficar detido em casa. Mas tem que fazer porque a coisa é séria, então tem que fazer. Então, estou fazendo rigoroso. Você tem o hábito de sair bastante? Eu gosto de Você bater gosta? perna, gosto de encontrar amigos, isso, gosto. Mas agora tem que respeitar. Ô, Miro, Vamos fazer a agora. quarentena agora para depois abraçar os amigos. Não, inclusive, isso é importantíssimo, coisa da gente falar também, porque tem gente que não entende que é uma coisa muito importante. Tem gente que não está aqui no interior onde eu moro aqui, tem gente que sai na rua, tal, tá nem preocupado com nada. Quer dizer, você tem que sair na necessidade, mas é muito importante, inclusive agora, porque agora a gente vai dar salto, né? Os próximos dias vão ser muito críticos para o Brasil, para o mundo todo. Os Estados Unidos também estão numa curva muito forte. Eu ia te perguntar sobre o Barão de Tararé, onde a gente se encontrou recentemente. O Barão agora também reduz as atividades desse Nós processo. tínhamos, por exemplo, essa semana mesmo, nós tínhamos dois debates importantes. Um debate que era para tentar montar uma rede de comunicadores em defesa da soberania nacional, né, que era com o João Pedro Stede, do MST, batendo um papo, desmarcamos. Tínhamos um debate que seria um barato, um negócio muito interessante, que é esse livro, O Reino, sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, o livro do Gilberto Nascimento, que é um baita livro. Quem não leu, aproveite a quarentena para ler. Né? Íamos fazer um debate com o Gilberto Nascimento, com Anivaldo Padilha, que é líder ecumênico, e com a Andréa Dipp, da Agência Pública, para discutir o poder da mídia e da igreja. E já foi Miro, desmarcado só também. te pedir um favor. O seu som está Diga. com uma interferência. Eu não sei. Você está usando o microfone? Não, é o microfone do computador. Isso, é o microfone do computador. Agora estabilizou. Não, estava dando alguma interferência, mas vamos Coisa ver estranha. se é só alguma coisa da rede e tal. Porque a rede de internet agora, com essa sobrecarga, também vai ter mais um detalhe para a gente falar. Eu quero saudar aqui Ana Luísa Ramos, Cláudia Silva, Mônica Braga, Marcovitz, Marcos, Maura, Nívia, Antônia Santos, Janiel Bezerra da Silva, todo mundo aqui dando boa noite, saudação para a gente. Mira, eu queria que você fizesse aí uma introdução. Hoje nós temos aí um aumento de casos no Brasil, 25 mortes, 1.546 casos confirmados, sendo que 613 em São Paulo, 653 em São Paulo, que é o epicentro brasileiro. Agora você tem, enfim, você tá cobrindo isso todos os dias aí também, que envolve economia, política e tal. Como é que você está vendo a situação do Brasil com essa pandemia e qual o nível de preocupação que você tem, né? Porque muita gente muito preocupada pela hesitação do Brasil em tomar medidas. Como é que você está vendo? Eu acho que a vida está demonstrando, apesar dos terraplanistas, negacionistas, né, a ciência está demonstrando, o negócio é muito sério, não é fantasia, como disse um rapaz lá em Brasília, não é histeria da imprensa, como esse mesmo rapaz afirmou, né? Não é uma gripezinha, como esse mesmo rapaz, para não falar esse imbecil, afirmou. Né? É uma coisa muito séria, exige muitos cuidados. Né? Isso vai ampliar no Brasil. Né? Eu acho que nós estamos num ritmo de crescimento que é muito similar ao da Itália. Né? Isso vai crescer no Brasil, como vai crescer nos Estados Unidos, essa pandemia vai crescer. É triste, porque ela vai atingir principalmente as pessoas mais necessitadas do Brasil. Sabe, aquelas pessoas que até algum tempo atrás ainda tinham um médico cubano cuidando e que esse governo expulsou os médicos cubanos? É essa pessoa que essa pandemia vai atingir com força. Sabe, essa pessoa que a reforma trabalhista ajudou a perder o emprego, ajudou a ir para trabalho temporário, ajudou a ir para trabalho intermitente.
né? Essa pessoa que foi levada para o trabalho informal, é essa pessoa que a pandemia vai atingir, né? Exatamente essas pessoas em que a assistência social diminuiu os investimentos, né? Essas pessoas que moram nas favelas do Brasil, nesses bairros precarizados, né? Que vai atingir. Então, é uma pandemia muito séria, muito grave, né? Que vai, infelizmente, vai matar muita gente, e que vai ter impactos grandes em vários setores da sociedade, inclusive na economia. Hoje o Luiz Nassif fez uma live, estava assistindo um pouco antes da gente começar aqui. Nassif sempre muito bem informado e muito atento a tudo que está acontecendo. E ele lembrou... Melhorou o som, Gustavo? Oi? Melhorou o som? Ficou legal o som? Não, ele está dando... Talvez, vou dar uma dica para você. Não sei se é porque você está se mexendo enquanto você fala. Pode ser isso, tá? É um barulho de uma interferência assim. É o notebook que você está usando? Isso. É o notebook? Isso. Alguma coisa, não sei o que é. Talvez parece que o microfone tem alguma coisa. Sabe quando você está com o microfone assim, batendo nele? Fica assim? Mas, enfim, vamos tocar o bar. Dá para entender, dá para escutar. Bom. Eu vou ficar mais quietinho aqui, mais paradinho. Não, acho que talvez pode ser a mudança o microfone é muito sensível, não sei. Eu queria lembrar da Lava Jato. Quer dizer, o que o Nassif disse? Que a Lava Jato fez o nome do Brasil ficar tão sujo no mundo todo. E ele disse, tinha corrupção na Petrobras? Tinha, mas todos os países do mundo têm. E aí você, enfim, investiga, prende, mas não acaba com o nome do país e nem da empresa. E foi o que a Lava Jato fez com o Brasil, com a Petrobras. E aí o que aconteceu? Muitos doadores de ONGs que tinham cuidados médicos no Brasil, e tinham muitas, pararam de doar. Então, agora, a gente tem um problema dos médicos que estão fazendo uma espécie de força-tarefa, para usar essa expressão horrível, né? Estão fazendo um mutirão, né? Para cuidar dos coronas, tudo encerrado, trabalhos de odontologia e tal, que são feitos aí para as comunidades mais carentes e tudo mais. E também não tem, e as ONGs também foram criminalizadas por aquele que está lá, né? Uhum. A gente está num coquetel absolutamente tóxico. Hoje o Bolsonaro foi chamado por um jornal suíço de o maior idiota do mundo, e também um executivo da maior consultoria de risco, esqueci o nome dele agora, o Bremer, né? Disse que ele é o pior presidente na gestão do coronavírus. O Nassif também dizia o seguinte, passo para você, Altamiro, se não tiver interdição, vai ficar difícil do Brasil avançar, enfim, conseguir combater corretamente esse problema. Como é que você está vendo essa situação emaranhada aí, política sanitária econômica? É que eu acho que a gente vem acumulando desgastes, né? A eleição do Bolsonaro, que foi apoiado pela burguesia brasileira, né? Que foi apoiado pelos Estados Unidos, apoiado por pastores, entre aspas, evangélicos, apoiado por setores importantes da mídia, apoiado pelos milicos, essa eleição em si já criou ruídos no exterior, porque a cloaca burguesa brasileira fingia que desconsiderava, mas internacionalmente se sabia que o Bolsonaro era um partidário de tortura, partidário de ditadura, partidário de desmatamento, né? Partidário de preconceitos, já sabia isso. Então já começou mal no mundo. A imagem do Brasil já começou em queda no mundo. As medidas que o governo adota não precisou do coronavírus, né? No terreno ambiental, por exemplo, um desastre, né? Então, vários financiamentos que existiam para luta ambientalista, para defesa da natureza, foram suspensos pela Noruega, pela Alemanha, né? Financiamentos monstruosos, porque se percebeu, vai dar dinheiro para um cara que está querendo se matar, né?
Então, já esse tema ambiental já teve um desgaste muito grande, talvez até tenha sido o maior desgaste do Bolsonaro no exterior. No encaminhamento da economia, não adianta culpar agora o coronavírus pela desgraça brasileira. A desgraça brasileira já vinha. Os caras prometeram que bastava derrubar a Dilma, que a economia bombava, né? Teve umas antas de um site de direita aqui no Brasil que falaram, caiu a Dilma, o PIB dobra, né? Umas antagonistas, né? Teve um dono de uma empresa, da Riachuelo, que falou exatamente a mesma coisa, caiu a Dilma, instantaneamente a economia bomba. A economia está paralisada. E no governo Bolsonaro... mais coisas. Deixa eu só acrescentar um dado no que você está falando aí. Tinha um economista que disse assim, se a Dilma continuar, o dólar vai a 5. Pois é. Olha aí. Agora ele está quietinho, né, esse tal economista. Veja só. Então, a economia já estava caindo. Não precisou do coronavírus para o PIBinho ser de 1,1%. Já foi antes. Então, aí você vem um truculento, um fascista, como o Bolsonaro, que vê monstros para tudo que é lado. Né? Um cara que dorme com uma arma do lado da cama, ele mesmo disse isso, ele dorme com uma arma do lado da cama. Né? Eu fico imaginando a Micheque, né? A situação de dormir com um sujeito desse. Pois bem, esse caboclo, ele vem inimigo para tudo que é lado. Agora ele está vendo a China. A China virou inimigo da vez. E é tudo comunista. Ele estava indo para cima das ONGs. Eles estavam com fichas, né, puro macartismo, demitindo todo mundo, exonerando todo mundo, técnicos de primeira. Eles colocaram os médicos cubanos para fora do Brasil com o argumento de que eram guerrilheiros. Esses que agora estão chegando na Itália e sendo recebidos pelo povo italiano pela solidariedade. Então, esses caras já estavam desmontando tudo. O coronavírus vem como um fato novo, né? E que mostra a inépcia desse governo, a incapacidade desse governo, a imbecilidade desse governo. O capetão é um imbecil. Né? O capetão é um imbecil. Mostra isso. Né? E aí agrava-se ainda mais, porque aí ele tende a radicalizar o seu discurso. Por isso que tem muita gente falando o seguinte, esse cara precisa ser internado. É um problema, o cara é um doente. Tem outros que estão dizendo, hoje o Marcos Nobre, presidente do SEBRAP, fala isso, precisa ser interditado. Né? Nassif também fala, precisa ser interditado. Alguns falam ser empichados. Eu acho que isso vai crescendo. Aonde vai dar isso, eu não sei. Eu acho que isso tende a torná-lo ainda mais paranoico. Né? Ele tende a ficar cada vez mais babão, hidrófobo, né? Radicalizar. Né? Vamos ver. Dizem que hoje o filósofo de orifícios, o Olavo de Carvalho, né? Andou soltando que realmente o coronavírus é uma invenção comunista para desestabilizar o governo. Não matou ninguém no mundo, ele falou. Pois é, não matou ninguém no mundo. Né? Ou seja, tendo esse filósofo de orifícios como consultor, como mentor intelectual, você vê que nós estamos mal das contas. Né? Só que esse filósofo de orifício está lá na Virgínia, está longe, pelo menos. Esse está aqui no Brasil cometendo desgraça. Eu acho que essa turma tende a radicalizar. Pois é, e ele é do grupo de risco também. O Bolsonaro e família, quer dizer, aquele evento lá, fez aniversário, gravou um vídeo com o filho. Você imagina as autoridades do mundo todo, os líderes mundiais, fazendo reuniões, por videoconferência, como nós estamos fazendo aqui, importantes, né, decidindo. E ele vai lá e diz, não, tem aqui um medicamento que está dando certo. Inclusive, alguém está dizendo aqui que o Fantástico está, nesse momento, saiam do Fantástico, vem assistir a gente aqui. Fantástico. Aqui é jornalismo de verdade. Mas estão insistindo nisso, porque o Trump insistiu na questão do medicamento e tal. E o meu ceticismo com relação à medicação, Miro, é o seguinte, se você encontra um elemento químico, enfim, uma medicação, um remédio, para quem sofre coronavírus, até você fazer chegar, até você produzir em escala. Porque o que aconteceu? A divulgação aqui, enfim, mal organizada, o Nassif falou, eles não conseguem organizar a informação. Levou as pessoas a uma corrida às farmácias e eles compraram todos esses medicamentos, eu não me esqueci o nome do medicamento, que supostamente... Ouro não sei o quê. Eu já não sei o nome aqui. E aí você causa mais caos ainda. É uma coisa impressionante. Eu vou para o bate-papo, vou ler alguns comentários, volto para você.
Deixa eu só ver aqui de baixo para cima. Rômulo Thompson, Maura Nívia dizendo diz tudo, Miro. Claudete Fleck, Juliana Nobre. O que a Record disse? Não estou sabendo disso aqui. Da Record, Mariames Negreiros. Boa noite, excelente Conde. Obrigado, querido. Hoje o excelente aqui é o Miro Altamiro Borges, uma das nossas lendas aqui do jornalismo. Eu sou super admirador do Miro. Cloroquina é o nome aqui. A Maura Nívia já deixou o nome para a gente. Eu vou colocar uma imagem aqui, Miro, do estádio do Pacaembu, nesse momento, sendo preparado. Olha só, não sei se vocês conseguem ver. Consegue ver aí, Miro? Uhum. Sendo preparado para receber infectados de coronavírus. A gente tem imagens, não vou ter agora aqui, mas de memória, né? Na Espanha fizeram isso com a Feira de Madrid e tudo mais. É uma operação de guerra extremamente complexa. E nós sabemos que Bolsonaro, Paulo Guedes, Weintraub, a cúpula do governo, o próprio Mandetta, que às vezes é elogiado, eles não têm a menor condição de lidar com essa situação. Hoje, Miro, de alguns dias para cá, mas sobretudo hoje, a gente vê o consórcio Nordeste, os governadores do Nordeste, eles têm lá uma união entre eles, inclusive pediram ajuda para a China oficialmente, passando por cima aí da truculência do governo. Como é que você está vendo essa situação? Eu acho que o Nordeste vai dar um show na contenção do coronavírus e nós aqui do Tucanistão vamos ter problemas. Como é que você está vendo essa questão Nordeste, a questão também do Pacaembu sendo preparado ali, enfim, vários vetores aí para você. Não, você vê a maluquice, Gustavo, como nós estamos, como infelizmente a negação da política chocou o ovo da serpente fascista no Brasil e deu nessa figura que é o presidente da República, né? E nesse entorno dele, que é uma desgraceira generalizada. Veja a maluquice, essa gripe, que estão chamando de gripezinha, né? Essa pandemia do coronavírus, né? Já matou mais de 13 mil pessoas no mundo. Já tem 1 bilhão de pessoas no mundo que estão em processo de confinamento. 1 bilhão de pessoas. É um cenário dramático. Né? É um cenário que você tem que usar, você tem que unir a nação, unir as várias nações, inclusive, para ações conjuntas, organizadas, pensadas, para combater o mal, para evitar mortes, para evitar a desgraceira total, inclusive na economia. O que faz o Bolsonaro? O Bolsonaro, ao invés de estar pensando isso, ele está comprando briga. Aí vai o filho dele, que é esse embaixador do hambúrguer, o Dudu Bananinha, né? O Dudu Bananinha e compra briga com a China. A China, que é o maior parceiro comercial do Brasil. Os ruralistas devem estar querendo fazer o scalp do Bananinha, né? E a China, que está, inclusive, com um gesto de solidariedade no mundo inteiro, o vídeo que ocorreu agora na Itália, né? Vídeo que vai ocorrer agora na Argentina, né? Eles vão mandar vários equipamentos de teste para o coronavírus para a Argentina, né? Milhares de equipamentos. Ou seja, vai o Dudu Bananinha e compra briga. Então, compra briga com a China. Aí vai o paizão do 03, do Dudu Bananinha, vai o paizão e compra briga com governadores. Quer dizer, esse é exatamente o momento de você unir esforços, de você sair da sua arrogância ideológica, não é isso? Dos seus dogmas, do seu fundamentalismo, da sua imbecilidade, é reconhecer que é um imbecil. Não, eu sou realmente fraquinho, então eu estou sendo humilde para fazer ações conjuntas. Ah, mas eu briguei com o Itzel. Só estou colocando uma imagem aqui quando você vai falando, Miro. Ah, legal, ótimo. Eu vi essa matéria hoje. Aí vai briga com o Itzel, em função de problemas no Rio de Janeiro. Briga com o Dória, ou seja, briga com ex-aliados dele, pessoas que subiram no palanque para fazer campanha dele. Quer dizer, realmente... Miro, assim, ele me parece, a leitura que eu faço, ele está desesperado, né? A impressão que eu tenho... Tanto é que tem gente falando em interná-lo numa clínica psiquiátrica, ele está com algum problema, né? Ele não está percebendo a dimensão do problema, né?
Agora, isso vai tendo consequências dramáticas no país, né? Porque cada minuto que se perde, está se perdendo a guerra. Está se perdendo a guerra, quer dizer... E o coronavírus é tempo, é uma coisa assim, cada é. minuto você tem aumento do problema. Você devia estar discutindo, por exemplo, como produzir mais máscaras. Como produzir, comprar mais. Pois é, ou comprar mais ou produzir mais, porque numa situação de emergência você pode, inclusive, exigir de empresas. Essas empresas capitalistas só têm lucro nessa hora, né? Volta a se falar no Estado, o Estado tem que ser mais impositivo. Ô, Miro, deixa eu aproveitar, você empolga, cara, muito bom conversar com você, viu? O público está adorando aqui. Quando eu falei que ia te entrevistar, a minha rede entrou em polvorosa. Assim, o Miro, eu amo. A menos afetuosa era eu amo o Miro. Então, você tem uma ideia. Então, você tem... carinhoso. Agora, eu quero aproveitar que é o seguinte, começa a se discutir duas coisas, né? Fim do neoliberalismo, do capitalismo, desse modo de vida materialista aí que a gente, né, deixa naturalizar. E agora, os bilionários desse mundo, né? Por exemplo, o Itaú, o Bradesco tiveram lucros aí, bateram recorde na casa dos 20 bilhões no trimestre. Isso. E esse dinheiro, quer dizer, vamos ajudar as pessoas? E as maiores fortunas do Brasil? E os filhos do Roberto Marinho? E o Lehman? Será que não vai ter, não vamos ter de discutir isso aí na sequência das ações? Os estudiosos de economia, né, lembram sempre que momentos de crises profundas, Paulo Nogueira tem falado muito nisso, né? Paulo Nogueira Batista Júnior tem falado muito nisso. Momentos de crises profundas, né, são momentos também de reavaliar o tipo de orientação que se faz na economia. Se a gente lembrar, por exemplo, a década de 30, né, o keynesianismo ele surge, né, de um lorde, Keynes era um lorde, né, mas esse lorde tem uma seguinte visão, ele diz, bicho, ou o capitalismo se mexe ou ele sucumbe. E o Keynes fala, ou o capitalismo se mexe ou as crises cíclicas do capitalismo serão cada vez mais destrutivas, ou o capitalismo se mexe, ou nós vamos ter cada vez mais guerras, ou o capitalismo se mexe ou vamos ter cada vez mais revoluções socialistas. Então, o capitalismo precisa se mexer, né? E o capitalismo, forçado pela crise, ele abandona a ortodoxia monetarista, né? Ele abandona essa visão de austericídio fiscal, ele abandona isso que hoje se chama de neoliberalismo para adotar medidas de estado de bem-estar social, né? De um estado mais presente e tal, de um estado que vai, inclusive, para cima de grandes fortunas, que taxa grandes fortunas e tal. Ou seja, momentos de crise são momentos de mudanças, né? Talvez agora, como nós estamos vivendo e vamos viver ainda mais, uma crise profunda, talvez isso obrigue a mais reflexões sobre para onde o capitalismo está caminhando, para onde a humanidade está caminhando. Agora, isso eu acho que depende muito de consciência do povo. Se depender só das elites, elas se aproveitam da situação para ter mais lucro ainda, né? A Naomi Klein, num livro, como que é o nome? Estou com ele aqui, depois eu te... Espera aí que eu vou pegar. Pode pegar lá, tá? Você está em casa. É claro que está em casa, né? Então, onde que a gente vai estar? Esse Naomi Klein. Isso aqui é um livro que, no meu entender, é obrigatório. Chama Doutrina de Choque. A Naomi Klein mostra que, às vezes, o próprio capitalismo aproveita também desses momentos de choque para aprofundar suas medidas contra o povo, né? Então, também é preciso ficar esperto. Nós temos essas duas possibilidades. Nós temos a possibilidade dessa crise provocada, aguçada pelo coronavírus. Não é provocada, aguçada pelo coronavírus. Poder indicar que a humanidade precisa superar esse modo destrutivo e regressivo que o capitalismo adota, mas nós podemos ter também a burguesia se aproveitando para piorar ainda mais esse sistema. Como vale sempre, a pena ler esse livro. Fez. Na verdade, né, o default é esse, né? O padrão é esse. Eles não têm pudores, né? Não. E nós lamentavelmente entramos num circuito de despudorados mais extravagantes como Trump e Bolsonaro ainda na frente, porque é uma coisa realmente impressionante
o nível de indigência. Ontem eu conversava com, não sei se foi com o Tonico Pereira, o grande ator, mas não existe palavra para definir o que é o Bolsonaro, né? Falta, grotesco já não dá mais, é fraco, né? Imbecil. Nazista também não funciona muito bem, né? Ele é alguma coisa muito pior do que isso. Eu vou para o bate-papo aqui, Miro. Pessoal, público excelente aqui para ver o Altamiro Borges no canal do Conde. Conde, aqueles que pediam a prisão de Lula estão hoje em prisão domiciliar. Lúcia dizendo aqui. Mauro Anívia, isso mesmo, Maria, tem um diálogo interno aqui. Fabiana Lúcia dizendo que live arretada. O Altamiro que está aqui hoje, queridos. Emília Miachon, hora de aprendermos a dividir, solidarizar, teto salarial para juízes, políticos e acabar com remunerações duplas. Atingir o teto, tipo 15 mil, corta e divide. A gente sabe que os americanos estão preparando aí um pacote de $500 bilhão, né, para os trabalhadores, porque Quero saber de você, Miro. Eu entendo que seja o maior desafio da humanidade. Eu não vi, porque é assustador, quer dizer, toda atividade econômica ser paralisada nesse momento no mundo, e você tem o pânico, você já tem aquela bolha que já vinha sendo formada desde 2008, que não tinha se resolvido tudo naquele momento, os múltiplos dos ativos nas bolsas estavam muito além, né? Que é a cultura do especulador, né? Fazer valer muito mais uma ação que não vale tanto assim. Quando vem a realidade, todo mundo fica desesperado e todo mundo perde dinheiro. É o maior desafio da história. A Angela Merkel fez um discurso nesse sentido, o Alberto Fernandes, 2 grandes estadistas, e nós aqui continuamos sem estadista, sem líder do processo. Volto para você mais uma vez, e na volta eu vou trazer as suas redes, os seus espaços aqui para divulgar para o pessoal aqui. Fala, Miro. Eu acho que é uma crise profunda. A Merkel falou, né? Desde a Segunda Guerra Mundial é a maior crise que a Alemanha vive. Então, mesmo o Trump, veja só, o Trump também, porque o Bolsonaro ele é um papagaio, ele repete o que o Trump fala, né? Se o Trump falar que afogamento é uma boa, ele se afoga, né? Ele é um parasita. O Bolsonaro é um parasita do Trump, né? Ele é o coronavírus do Trump. Ele é o coronavírus do Trump. Literalmente, porque ele pode ter passado para todo mundo. Essa é uma boa definição, né? Que faz também muito mal à saúde, ao país. Tal. O Trump também estava na linha de menosprezar o coronavírus, dizer que aquilo era para prejudicar a eleição dele, dizer que aquilo era coisa dos chineses, dos comunistas na guerra comercial, né? Só que o Trump foi percebendo a situação dos Estados Unidos está se agravando num ritmo acelerado, num ritmo italiano. E o Trump mesmo percebeu que tinha que mudar de posição. E o establishment dos Estados Unidos, a cloaca burguesa dos Estados Unidos é mais inteligente do que a cloaca burguesa brasileira. A cloaca burguesa dos Estados Unidos percebeu o seguinte, ou injeta grana na economia, ou essa economia para totalmente. Então, é isso. Vai ser o quê? Vão ser $2.000 para cada trabalhador estadunidense. Não é e aqui o Paulo Guedes queria dar R$200 para cada um, né? O Paulo Guedes queria, para lembrar a Regina Duarte, o pacote do Paulo Guedes é um pum. É um pum. Ele queria dar R$200 para cada um e cortar metade do salário do trabalhador da ativa, né? Então, ele dá 200 e corta metade do salário do trabalhador da iniciativa privada. Está falando em cortar 20% do salário dos servidores públicos, né? Ou seja, ao invés de injetar grana na economia, retira a grana da economia, ou seja, paralisa de vez a economia. Lá nos Estados Unidos, eles perceberam isso. O establishment lá é mais inteligente. Lá não tem o Luciano Hang, não tem esse cara o velho da Havan, né? Tem uma burguesia mais inteligentezinha, né? E estão investindo, estão percebendo. Ou a gente agora tem que investir na economia, senão isso para. E tem que investir na área de saúde, porque senão o próprio Trump perde as eleições. O Trump precisa ganhar. Agora se tornou vital. Ou o Trump ganha a guerra contra o vírus, ou ele perde a eleição. Desculpa. No caso aqui, o Bolsonaro nem quer saber disso. Você está fazendo uma análise muito importante que eu quero saber com mais detalhes. Você acha que o coronavírus... Eu já vi alguém dizer isso, mas ele coloca em risco a eleição do Trump, de fato? Acho que sim, acho que sim.
Acho que, inclusive, a eleição do Trump estava muito baseada numa certa recuperação da economia estadunidense. Recuperação que tinha a ver com políticas protecionistas que o Trump tinha adotado, não é isso? Relações comerciais diferentes no mundo. Trump fechou mais a economia para ver se a economia dava uma melhorada. Um discurso protecionista fez isso. É bem diferente do discurso colonizado do Bolsonaro. O Bolsonaro dá continência para os Estados Unidos, não faz nada pela economia brasileira. O Trump deu umas mexidas na economia, porque a economia estava uma pequena recuperação, ela já vinha do final do mandato do Obama e continuou e estava numa pequena recuperação, desemprego caindo e tal. O que vai ocorrer com o coronavírus? Além das mortes, estão falando que os Estados Unidos podem superar alguns estatísticos da área de saúde, já falam que os Estados Unidos podem superar a Itália em número de mortes. Já passou a Espanha, já faz um dia. Pois é, então, já passou o número de casos, inclusive, está crescendo. Mas, além da questão da saúde, tem o problema da economia. A economia dos Estados Unidos parou. Se esse era o principal trunfo do Trump, ele perdeu o principal trunfo dele. Ele perdeu, que era a economia que dava para ele liderança nas pesquisas para a eleição do final do ano. Agora ele tende a perder isso. E tende a perder isso e todo mundo vai lembrar que ele menosprezou, como o Bozo aqui no Brasil, vai lembrar que ele menosprezou o coronavírus. Agora, com a sua postura anticientífica, com a sua postura de dinossáurica, ele menosprezou o coronavírus, não tomou as medidas, porque os Estados Unidos têm todas as condições de tomar medidas mais eficientes de combate ao coronavírus. Deixou 3 meses se perderam com o Trump fazendo galhofa, com o Trump com aquela cara de otário dele fazendo galhofa. Só que os Estados Unidos é uma coisa, Brasil do Bozo é outra. Perfeitamente, Miro. Vou voltar para o bate-papo, porque tem uns comentários importantes aqui. Isel Pinheiro, boa noite do Centro. Isel Pinheiro é um querido internauta cativo aqui do canal do Conde, de Alegrete, viu, Altamiro? Lá no Sul. Cara, obrigado. Vou procurar ter um diálogo interno aqui. Rita Brasil perguntando onde é que está o velho da van. O velho da van está fugindo da polícia em Santa Catarina. Está fugindo da polícia, né? Tinha uma mensagem aqui que eu perdi, que os supermercados estão reajustando os preços. O Corbacier disse que estava indo para leite a R$ 3,65. Bom, depois a gente tem essa pauta para tratar também. Eu queria agora trazer para vocês o site. Deixa eu só colocar aqui. O primeiro blog do Miro. Vou colocar aqui. Só, Miro, para a gente fazer para o pessoal, para a gente fazer a nossa interface aqui. Esse é o blog do Miro. Tem aqui uma charge do Aroeira, petardo, barulhaços isolam Bolsonaro. Está aqui, muito legal. Ô, Miro, quanto tempo você tem esse blog? Já faz alguns anos, né? O blog mesmo de 2010 para cá, né? 20 anos, 10 anos. 10 anos o seu blog? 10 anos, é. E antes do blog, você escrevia sempre na Caros Amigos? Caros Amigos, Vermelho. No Vermelho, na Carta Maior, né? Carta Maior, Rede Brasil Atual, escrevia lá umas besteirinhas. Por isso que muita gente conhece você de outros carnavais aqui também. Eu vou colocar aqui também o Barão de Tararé, que está lindo o site do Barão. Está bonito. O site que você também colabora, né? Aqui, Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé tem uma instalação maravilhosa em São Paulo, estive lá presente. Aqui, avisando que adiou a plenária, que você acabou de explicar para a gente, com a participação do Stedile, né? Que estava lá. Isso. Sempre promovendo reuniões importantes. Infelizmente, vamos ter uma lacuna agora, um hiato, porque em função, todo mundo cancelando as coisas em função do coronavírus. E aí eu não mostrei o mais importante, que é o Twitter do Miro, que é um Twitter poderoso, gente. Olha só, inscrevam-se no Twitter, sigam o Miro, blog do Miro aqui, mais de 80 mil seguidores. Miro, vamos relaxar um pouquinho agora? 5 minutos só. Como é que está seu ritmo de trabalho? Depois a gente volta a falar dos problemas brasileiros e tal. Como é que está você é um cara que escreve muito, nunca teve folga, né? Nunca parou. A gente não tem férias, né? Jornalista, em geral, não tem férias.
e agora você está tocando várias coisas ao mesmo tempo também. Quer dizer, tem o Instituto Barão do Tararé, o Centro de Estudos, o Twitter, que não é fácil, que eu sei, e tem o YouTube também, que eu esqueci de mostrar aqui. Aliás, vai falando que eu vou pegar o YouTube aqui. Fala para gente, como é que está a sua rotina aí de trabalho? Mantém, é isso. Nós tivemos que paralisar as atividades lá no Barão de Tararé. Uma pena, como eu disse, nós tínhamos 2 bons debates essa semana, um com o Stedley para tentar montar uma rede de comunicadores em defesa da soberania nacional, e um debate sobre esse livro que eu te falei, O Reino, do Gilberto Nascimento, que ia ser um belíssimo debate para entender melhor a relação mídia, teleevangélicos, como que isso funciona. Então, tivemos que cancelar. Várias reuniões que estavam marcadas no Barão, cancelamos, porque o espaço do Barão, por exemplo, um debate desses, lá no Barão cabem umas 80 pessoas, mas as pessoas ficam apertadas. É um perigo, isso seria uma irresponsabilidade, né? Uma irresponsabilidade. Então, tivemos que cancelar. Então, a nossa equipe, que é uma equipe pequena, mas é uma equipe muito comprometida, muito séria, Dani, Renata, Felipe, Cido, né? A equipe toda está trabalhando remotamente, continuamos conversando diariamente, vamos tocando as coisas, né? Ô, Miro, já vou até aproveitar e já sugerir para você, quer dizer, eu acho que você devia fazer esses encontros agora por videoconferência. Acho que o caminho é esse. Pois é. Inclusive, porque daí permite que as pessoas participem, né, em tempo real e tal. Eu vou mostrar aqui o YouTube do Miro, que é bem interessante. Dá para a gente fazer... Opa, peraí, deixa eu parar, porque eu vou entrar de novo. Eu vou entrar com som aqui, Miro. Eu vou mostrar um vídeo. Olha só, esse aqui é o YouTube do Miro. E o Miro, olha só, tá cheio de Miro aqui, ó. Ele faz as lives dele. Vou colocar uma aqui para a gente ver. O capetão Bolsonaro endoidou de vez. Ele faz tanto mal à saúde quanto o coronavírus. Precisa ser rapidamente ou internado, ou interditado, ou empichado. Em entrevista coletiva na tarde dessa sexta-feira, dia 20, um insano relinchou. Abre aspas. Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar. Fecha aspas. A tal gripezinha já matou mais de 10 mil pessoas no mundo. E já matou... Só um trechinho aqui para vocês verem o trabalho do Altamiro Borges. Esse eu acho que é o último artigo seu, né? Isso. Sobre o Bolsonaro aí. O texto sempre saboroso também, sempre cheio de metáforas aqui, enfim, interessantes, provocadoras. E aí, vamos voltar para o Brasil. Eu queria trazer essa imagem aqui para você do Luciano Hang, já que a gente falou dele. Ele ameaça demitir 22 mil trabalhadores. Parece que ele fez uma aposta errada, né? E agora, enfim, quem não fez uma aposta errada nesse momento também? Agora, o vídeo que ele diz é uma coisa tão insana, sem a menor humanidade. Vai colocar na rua mesmo os trabalhadores e ele se acha perseguido também, como o Bolsonaro, por essa questão de sanitária, né, que eles se distanciam dessa questão, para continuarem aí, enfim. E ele disse assim, não, eu vou para a praia, ele fala assim no vídeo, né? Eu demito todo mundo, tenho dinheiro, vou ficar na praia, vocês vão se ferrar. Como é que pode um negócio desse, Miro? Explica para a gente. O velho da van, como a turma chama, isso é um malandro, um oportunista de primeira. Ele vai se adaptando aos governos para ir tirando grana, né? É um cara que fala muito mal de poder público, mas adora uma grana do BNDES, né? E é um cara que fala em demitir os trabalhadores sem esquentar a cabeça com isso, só que comprou recentemente um jatinho. Ou seja, é um sujeito, ele é a expressão do que é de pior na burguesia, né? É um sujeito escroto, né? Ele agora ele já vinha com problemas nas suas lojas, ele fez com megalomaníaco, egocêntrico, patético, aqueles vídeos dele, eu não sei o que é pior, se é ele ou o Louro José, né? O jeitão, né? Ele vinha expandindo os negócios de forma atabalhoada numa situação de crise econômica, né? Ele teve um erro de cálculo gigantesco, achando que a economia ia bombar, né? Então ia expandindo os negócios, ia abrindo loja para tudo que é canto, com aquele monumento da Estátua da Liberdade. Ele devia morar lá nos Estados Unidos, esse cara, né?
e foi expandindo. E sabe-se lá quais os rolos que ele se meteu. Então, ele já ia entrar em descenso, já ia entrar em crise. O coronavírus agrava isso. Ele acabou fazendo isso. O governador de Santa Catarina, que é um governador do PSL, né, do partido que ele apoiou, o governador de Santa Catarina baixou na semana passada um decreto proibindo lojas, né, fechando, só deixando em aberto estabelecimentos essenciais, né? E ele desrespeitou a determinação, né? O Ministério Público, inclusive, pediu polícia para fechar os estabelecimentos dele, né? Então, esse cara é um sujeito perigoso para o país. Agora está meio oriçado e aí fala essas coisas, né? Dane-se uns trabalhadores, né? É esse o respeito que ele tem por aqueles trabalhadores que ele colocou para apoiar o impeachment, o golpe do impeachment contra a Dilma, que ele colocou para fazer propaganda indireta para o Bolsonaro. Essa turma que ficou de bobeira lá, vestidinha de roupa de otário junto com ele, é que ele vai mandar tudo embora agora. É lamentável, né? É um empresário que devia ter um olhar mais fixo sobre ele para saber das sacanagens que ele aprontou por aí. Acho que tem muita gente que a gente poderia passar tanta coisa a limpo nesse momento, mas o grande problema que a gente tem é que, como até o Lula disse na live que ele fez, indignado com aquela coletiva absolutamente inócua e mentirosa que o governo promoveu, primeiro cuidar da vida das pessoas. Agora esse impasse realmente chegou forte. Eu pessoalmente acho que as coisas são simultâneas também, né? Tem coisas que devem ser feitas, você tem toda uma logística, tem de pensar na compra de respiradores, mas sempre pensando na preservação da vida das pessoas. Por quê? A situação no Brasil, e o último bloco nosso vai ser calcado nessa questão, é muito grave, né? Essa coisa de comparação com a Itália, Miro, às vezes eu penso assim, estava falando com o Jefferson Miola agora há pouco, que daqui a pouco pode entrar aqui com a gente para trazer uma informação quente aqui, nova, inédita. Mandei o link para ele, vamos ver se ele entra. A Itália, muita gente dizendo que a população idosa da Itália era grande, era alta e tudo mais, e por isso que aconteceu o que aconteceu lá, mas nós não podemos deixar de esquecer que a Itália não tem a pobreza que o Brasil tem, não tem as populações de rua que o Brasil tem. Você tem uma questão em São Paulo, por exemplo, a Cracolândia, as pessoas, o governo diz assim, não, fique em casa. E a pessoa que não tem casa? Né? E fique num cômodo livre, arejado. E a pessoa que não tem cômodo na casa dela? Se a gente vê a periferia, como é que é o Morro do Rio de Janeiro, São Paulo também, as coisas são muito dramáticas. A gente vai passar por um momento que vai ser um choque humanitário para todos nós. O Miola está chegando aqui. Deixa eu só saudar o Miola. Grande figura. Jefferson, ele está acionando o som. Vamos esperar ele acionar. Encontrou o som aí? Opa! Grande Jefferson Miola. Ô, Miro. Grande figura. Miro, prazer, meu amigo. Como vamos? Prazer. Você vê, rapaz, a gente vive se falando, eu vivo reproduzindo seus belos textos, mas estamos nos falando, vendo um ao outro agora. Prazerzão. Isso, prazer é todo meu. Tudo bom, Jefferson? Miro, na próxima vinda você venha para cá, viu? A gente se encontrar aqui e conversar um pouco. É difícil, essa quarentena compulsória é difícil, né? Grande Jefferson Miola. Jefferson Miola tá rouco porque ficou gritando no panelaço, né, Jefferson? Isso. Acabou com a panela. Panela e gogó. Panela e gogó. Ô, Jefferson, querido, a gente conversou há pouco, você tem aí um dado importante que acabou de ser divulgado, queria que você apresentasse para a gente, aí estamos ao vivo aqui, pessoal feliz de ver você também, eu estava com muita saudade de você, e estamos aí agora, esse trio aqui, Miro, Jefferson Miola e o Condão aqui. Fala, Jefferson, o que você descobriu, Jefferson? Deixa eu dizer primeiro uma saudação, é uma grande honra estar aqui encontrando o Miro, aqui no 247, e também voltar a conversar com você, Gustavo, que nos acompanha. E nós estávamos, se você recorda, na sexta-feira, a Justiça Federal do Distrito Federal, a quarta vara da Justiça Federal do Distrito Federal, ela concedeu uma liminar ao governo do Distrito Federal, obrigando
das Forças Armadas, que é administrado pelo Ministério da Defesa, fornecer a identidade das pessoas que estavam positivas para o coronavírus. Pois bem, o prazo, né, desta liminar, ele venceu na noite de ontem, e ainda ontem o próprio governo federal, através do Hospital das Forças Armadas, mas representada no processo pela Advocacia Geral da União, se manifestou, e aí a resposta é uma resposta estarrecedora, né? O governo se recusa a apresentar a identidade das pessoas contaminadas que passaram por testagem no Hospital das Forças Armadas. É importante a gente ter a dimensão disto, porque, por um lado, o Hospital das Forças Armadas ele não atende somente os policiais, né, os militares. Ele é um hospital que atende também ao público de maneira geral, um universo de atendimentos relevantes, eu não saberia aqui dizer qual é a magnitude desses atendimentos. Portanto, as pessoas que lá ocorrem, elas podem ser cidadãos e cidadãs de maneira geral, né, e também militares, mas, sobretudo, o hospital militar, ele é o hospital direcionado para o alto escalão da República, né? O presidente da República é atendido ali, né, e todo o primeiro escalão governamental também é atendido ali. Portanto, as testagens que são feitas para o coronavírus, como para quaisquer outras doenças, elas são testagens que abrangem a população em sentido geral, mas, em particular, as autoridades, né, federais do governo federal. E, nesse caso em particular, nós estamos falando objetivamente da situação da comitiva, né, do Bolsonaro, que foi a Miami no início do mês de março. E, como a gente sabe, tem uma altíssima densidade, digamos assim, de contaminação. Até a sexta-feira passada, né, só a comitiva presidencial que esteve em Miami já tinha confirmado 23 pessoas contaminadas. Eu tenho a impressão de que hoje já confirmaram mais uma ou duas pessoas, pelo menos essa informação é a oficial, né? Isso correspondia a um nível de infecção e contaminação superior a 19 estados brasileiros. Tanto é que o Distrito Federal é o terceiro no ranking de pessoas contaminadas hoje no nosso país. Nós estamos falando aqui de uma de uma gravidade muito significativa, né? E mais grave do que isso, esse é o ponto, né? Que a recusa do Hospital das Forças Armadas, com argumentos que são argumentos contestáveis, depois, se a gente até pode entrar nessa argumentação que está na manifestação da AGU, mas esta recusa, do meu ponto de vista, ela é sumamente grave por uma razão em particular. Nós estamos aqui tendo sonegado uma informação sobre a mais alta autoridade da República Brasileira, que é o presidente da República. E há um agravante nisso, que se o presidente estiver contaminado e se esta contaminação ela advém da viagem feita aos Estados Unidos, onde houve a contaminação dessa comitiva, nós estamos diante de uma situação em que o presidente cometeu um crime gravíssimo. Ele estaria, ao participar das manifestações, aquelas manifestações ilegais do 15 de março, né, que foram manifestações que ele jamais poderia participar, porque eram manifestações convocadas com claro objetivo, né, de emparedar o Supremo, emparedar o Congresso, inclusive preconizava a intervenção militar e o fechamento do Congresso do Supremo, por isso só ele já não poderia participar, mas estando contaminado e com a consciência de contaminação, ele participou daquele evento de 15 de março, ele incorreu em crime, que é um crime comum previsto no Código Penal brasileiro, que é, por um lado, no artigo 267 ou 268, que é, por um lado, o crime de não prevenir a propagação de epidemias, em segundo lugar, ser um vetor de transmissão de epidemias. Tem, inclusive, uma pena que vai de 7 a 10 anos, né, de prisão. No caso do presidente da República, ele, de fato, cometeu esse crime comum, e esse é um dado relevantíssimo, nós estaríamos diante de uma situação que permitiria que ele fosse julgado e processado pelo Congresso Nacional, pelo Supremo Tribunal Federal, diferentemente do que é o julgamento por um crime de responsabilidade, que são aqueles crimes de natureza político-administrativa, ele seria um crime comum, e crimes comuns, o artigo 86 da nossa Constituição, ele prevê que devam ser julgados, né, pelo Supremo Tribunal Federal mediante uma
a autorização da Câmara dos Deputados, com 2/3 dos seus parlamentares, né, que autoriza, eventualmente, ao receber essa queixa-crime, autoriza, né, o julgamento no âmbito do Supremo, que pode levar, inclusive, à cassação do presidente. Então, é isso que nós apuramos hoje, e que é uma situação gravíssima, sumamente grave, não é? Porque, por um lado, se o Bolsonaro já demonstrava uma ameaça concreta com a sua inação, com a sua irresponsabilidade, com a sua postura de indiferença anticientífica e terraplanista, ele já representava uma ameaça absoluta, né, de levar o país a uma catástrofe múltipla, que é uma catástrofe econômica, uma catástrofe sanitária, mas, sobretudo, uma catástrofe humanitária. Nós estamos diante de um personagem que ele é elevado ao seu nível da sociopatia extremada, né, em que ele diretamente é o vetor, né, desta epidemia dessa nosso país. Então, isso nós acabamos de esse artigo, Gustavo e Miro. E eu acho que essa recusa, eu finalizo, essa recusa do governo em revelar identidades contaminadas aumenta e nos autoriza, né, a pensar que o próprio Bolsonaro está contaminado e ele agiu dolosamente em 15 de março. Perfeitamente, Jefferson Miola, impressionante, né, Miro, essas descrições, e tudo leva a crer realmente, né, a recusa do Bolsonaro em mostrar os exames, né, a Folha de São Paulo tinha pedido para ele, também não quis ofertar esses exames. Teve um vídeo que foi divulgado há pouco tempo, ele tossindo numa situação, se afastando, assim, de uma maneira muito estranha. E ademais, quer dizer, usando máscara o tempo todo e às vezes não usando máscara, isso que o Jefferson disse, me parece realmente o mais grave, quer dizer, o crime que ele cometeu. Hoje também tem uma matéria na Folha dizendo que ele já incorreu em 15 crimes de responsabilidade. Dentre esses 15 está essa questão dele ter contato com as pessoas nas ruas, estando sob suspeita, que ele próprio reconheceu depois em outros momentos. Tem muita gente comentando aqui, mas eu vou passar para o Altamiro para você comentar as palavras do Jefferson e a gente ainda faz mais uma rodada na sequência. Fala, Miro. Só uma coisinha, Jefferson. Eu estava indo para Porto Alegre, acho que daqui umas 3 semanas, um congresso dos comerciários aí do Rio Grande do Sul. Infelizmente, não vai ser dessa vez que nós vamos nos encontrar. Fica para a próxima oportunidade, eu indo aí ou você vindo para cá. Sobre isso, eu acho, Luiz, nós estamos com um presidente, foi eleito, né, em situações totalmente anormais, mas estamos com um presidente que vai colecionando mentiras, vai colecionando coisas suspeitas, né? Esse levantamento que a Folha fez hoje é muito interessante. O subprocurador junto ao TSU, já na semana passada, tinha pedido para o tribunal investigar, né, para a corte investigar o comportamento do Bolsonaro em função de participar de um ato que é um ato contra a democracia e em função de participar de um ato cumprimentando as pessoas, sendo possível, podendo ser uma pessoa adoentada, podendo ser uma pessoa contaminada, infectada, né? Então, o subprocurador já falava que era um atentado à saúde pública e um atentado à democracia. Ele vai colecionando, né? Vai ficando, cada vez vai perdendo mais a credibilidade, porque é uma soma de suspeitas, né? Começa a suspeita, vai brincando aqui, a Folha fez esse levantamento, começa com a aval do Açaí, aí passa pelo Queiroz, aí passa pelo miliciano Adriano, aí chega agora nessa questão da viagem aos Estados Unidos, onde boa parte do time está infectada, só a bailarina que não está, né? Então, realmente, ele vai perdendo crédito, né? Eu acho que mesmo falava-se muito que ele teria 1/3 da população brasileira, eu sempre tive dúvida sobre isso, né? Não acho que nós tenhamos no Brasil, não sei qual é a opinião do Jefferson, mas não acho que nós tenhamos no Brasil 1/3 de fascistas, né? Eu acho que ele é fruto de um contexto, né? De um contexto de negação da política, de crise das instituições, de vários fatores que não cabe aqui falar, né? Agora, acho que cada vez vai reduzindo mais o time de seguidores desse sujeito, né? O Coimbra, da Vox Populi, chegou a falar em 6%, 7%, talvez seja por aí, né? Esses terraplanistas, negacionistas, esses malucos, né, que estavam
estavam escondidos no esgoto, né, e que destampou o esgoto com a eleição dele. É muito difícil acreditar num sujeito desse perfil, né? Vai ficando cada dia mais difícil. Esconde tudo. Muita gente lembrando, Miro, Jefferson, público aqui do canal do Conde, estamos ao vivo aqui, público muito bom. Muita gente falando que tudo começou, né? O Bolsonaro tinha 30 anos de Câmara e tal, de legislativo, mas quando ele fez a apologia ao Ustra naquela votação, quer dizer, é o momento enfim, que o país realmente entrou numa espiral, ele deveria ter saído algemado naquele dia dali, ter sido processado, preso, enfim, não aconteceu nada disso, a gente foi deixando, a sociedade brasileira foi deixando, e aí a gente chegou nesse ponto. Agora o nível de gravidade, né, que a gente alcançou é algo assim sem precedente. É o maior desafio da história do planeta, a meu ver, essa pandemia, e nós estamos na situação mais delicada de todos. Então, quando a gente compara com a Itália, com os Estados Unidos, e aí eu estava até conversando com o Jefferson um pouco antes, em off, justamente isso, quer dizer, o que nos aguarda, Jefferson? Eu queria tratar nesse último bloco disso, quer dizer, todos nós estamos... Quem disser que não está com medo agora está mentindo, né? Por aquilo que o Brasil... até se a gente tivesse um governo soberano, legítimo, competente, se o Mais Médicos estivesse aqui funcionando, tudo enfim, funcionando direitinho, já seria uma coisa terrível. Jefferson, queria que você comentasse essa expectativa perigosa que nós temos. Eu, particularmente, estou muito preocupado, tenho conversado, inclusive, com autoridades especialistas na área de epidemiologia de clínica de Porto Alegre, estão vinculados às principais estratégias que estão sendo traçadas em relação ao enfrentamento ao coronavírus, e toda a resenha que é feita sobre o contexto brasileiro é extremamente preocupante, né? Nós temos, e não é preocupante só pela propagação do coronavírus, que baixa para o hemisfério sul e que começa a desenvolver, mas é preocupante pelo absoluto desmonte que houve do SUS, né? É bom a gente recordar, né, que em 2016 nós estamos vivendo ainda num processo que é um processo de destruição da democracia, do Estado de Direito brasileiro, e isto tem os seus efeitos nesse momento, que é o desmonte do sistema público de saúde, o SUS, a diminuição da sua capacidade de operação, seu financiamento, etc. Isso confronta, né, a nossa capacidade sanitária, da autoridade sanitária, com extraordinárias, né? Nós temos um contingente muito menor do que tínhamos há 4 anos atrás, estratégias consolidadas de saúde da família, que os médicos cubanos davam conta, né, de uma realidade que o país já está agora desguarnecido, a população desguarnecida, e nós temos um total desequipamento. E bem resumido, nós não temos testes, nós não temos leitos de UTIs, né? Nós não temos uma disposição da autoridade sanitária brasileira, que é o ministro da Saúde, convocar e regular diretamente os leitos privados, além dos leitos do SUS. É importante a gente saber que essa é uma dimensão, um requerimento fundamental para a gente ter o mínimo de justiça, né, de igualdade na oferta dos serviços para a população, para evitar que a empregada doméstica que cuida, né, da sua patroa que volta da Europa, ela morra, a patroa sobreviva. É isso que aconteceu, um caso recente, né, em São Paulo, se eu não estou colocado. Por outro lado, nós temos uma situação que é uma situação econômica extraordinariamente também deteriorada. A deterioração da economia brasileira, ela não decorre exatamente do coronavírus. Nós já vimos com uma economia em colapso, desmontada, destruída. Na verdade, não tem um pensamento econômico no país. Nós temos o que é a utopia do capital financeiro internacional, que é esse ministro das Finanças, da Economia, que está a serviço das finanças, uma destruição total da nossa economia, dos direitos trabalhistas, previdenciários, um nível de informalidade inaudito, né, do mundo do trabalho. Nós temos cerca de 50 ou 60 milhões de pessoas da força de trabalho nacional, que ela está submetida a um grau de
extraordinário de uberização, de informalidade, portanto, desprotegida quando há uma paralisação da atividade econômica nacional por imposição da quarentena, dos cuidados, das medidas que são corretas, né? Do isolamento social, da diminuição da mobilidade social ao mínimo essencial necessário. Isso afeta enormemente o setor de serviços, e aí nós temos esses uberizados, né, que foram iludidos com a ideia de que são empreendedores, estão completamente esguarnecidos, o governo não sinaliza, né, medidas para isso, pelo contrário, ataca o mundo do trabalho formal, propondo redução de jornada com redução de salários. É um crime, né, contra a população. E, finalmente, uma terceira dimensão é a raridade da maioria do nosso povo. Nosso povo não tem água para se lavar as mãos para fazer minimamente, cumprir minimamente as medidas sanitárias recomendadas. Vive em situações subhumanas, né, inumanas. Estou falando claramente, nós estamos falando aqui de pessoas que vivem em 6, 7, 8 metros quadrados amontoados em 4 ou 5 pessoas, humanamente inaceitável. Bom, o que vai acontecer nesse contexto? Nós estamos assistindo um despreparo extraordinário do governo federal. Há o que contrabalanceia isso, algumas autoridades estaduais. O governador de São Paulo, por exemplo, faz uma contraposição semiótica ao Bolsonaro, e já foi adotado pela Globo, inclusive, que concede a ele 1 hora por dia de programa, né, no mínimo, ao vivo, para o elitismo em torno do programa, mas ele está agindo contrário de senso o governo federal, que deveria organizar e vertebrar um grande esforço nacional para enfrentar esta que é uma mega catástrofe que atinge não só o Brasil, atinge o mundo, ela tem uma repercussão planetária que vai ter desdobramentos ainda imponderáveis. A gente tem até que começar a pensar, né, o que vai acontecer com o capitalismo, né, depois dessa hecatombe. Porque o problema não é o coronavírus. A crise que estava prevista para acontecer, porque toda a condição tóxica da economia depois de 2008, ela estava se remuscularizando, essa crise econômica, essa catástrofe econômica estava anunciada. O coronavírus foi o estopim dela e adicionou a ela uma dimensão de complexidade. Nós ainda não temos exatamente uma magnitude de para onde é que essa coisa vai. O fato é, objetivamente, é que nós estamos, no Brasil, em termos muito concretos, na iminência de enfrentar uma catástrofe que ela é uma catástrofe múltipla, uma confluência de catástrofes, né? Econômica, sanitária, mas é uma catástrofe, sobretudo, humanitária. Né? E eu acho que nós não estamos preparados para isso e não diria que estou com um nível de preocupação muito elevado em relação a isso, porque todas as evidências demonstram que nós estamos em grau de despreparação e eu temo, inclusive, que isso seja deliberado de parte de um governo que assume cada vez mais uma fisionomia, uma feição genocida, uma pulsão da morte. Eu acho que nós estamos numa situação bem preocupante mesmo. Perfeito, Jefferson Miola. Já vou passar para o Miro. Vamos esticar um pouquinho o programa, porque já que o Jefferson chegou aqui com informações novas e uma argumentação nova, uma visão nova também, a gente pode... Miro pode seguir mais um pouquinho? Tudo bem, Miro? Vamos lá. Olha só, então eu vou fazer uma rodada aqui de leitura no bate-papo, que está muito bacana aqui. Deixa eu vir aqui de baixo para cima. Olanise Guerra. Ao final dessa pandemia, muitas famílias vão chorar por seus filhos, que estudaram muito para fazer o curso de medicina e, por causa de um desgoverno fascista, tiveram suas ceifadas. Elza Rodrigues, o pior, gente, não é que morrer todos nós vamos. O pior, não vamos poder estar do lado dos nossos entes queridos nessa hora. Muita gente não pode nem enterrar os seus entes queridos. A gente tem relatos de que, em função do velório, é um evento social. Então, a pessoa fica privada, ela não pode acompanhar aquele momento de despedida dos seus familiares. É muito grave. É a questão da saúde, é a questão da economia, é a questão política, mas é a questão da saúde mental das pessoas, do nível de estresse que as pessoas ficam com essa ameaça e com informações desencontradas, que é tudo que esse tipo de desafio não permite. Miro, eu tenho 2 temas que eu queria trazer no finalzinho para vocês, que é o seguinte: o Lula escreveu uma carta para o Xi Jinping, presidente chinês. É uma carta emocionante, e aí eu só queria fazer o contraponto, porque essa carta revela que existe liderança no Brasil, só que ela não está
no lugar onde ela deveria estar, né? Ele diz coisas do tipo: em nome da nossa amizade entre os povos do Brasil e da China, cultivada por sucessivos governos dos dois países ao longo de quase 5 décadas, venho repudiar a inaceitável agressão feita a seu grande país por um deputado que venha a ser filho do atual presidente da República do Brasil. O Lula enfim, uma carta muito cirúrgica nesse sentido porque nós vamos precisar da China, né? Todos os países ocidentais, né, estão precisando da China, que foi o primeiro país, enfim, a origem, o epicentro global, mas teve um trabalho muito forte em cima disso. Fala sobre isso para a gente, associado a essa questão da falta de liderança que nós temos. Será que o Lula, na condição dele, poderia liderar o país dessa maneira informal, Miro? Sobre a carta, valia a pena os generais, que se dizem nacionalistas, se é que isso ainda existe, lerem a carta, porque o Lula faz uma menção, inclusive, ao Geisel. Foi o Geisel que restabeleceu relações com a China, né? O Geisel. Né? E vai o do Bananinha querer brigar com a China exatamente nesse cenário. Eu acho que a situação é de uma gravidade que o Jefferson já colocou. Me chama muita atenção, às vezes tenta-se glamourizar as coisas, falando, não, ricos e pobres sofrerão com o coronavírus. Espera aí, pessoal, vamos com calma. Os ricos e os famosos têm grana para plano de saúde, têm estruturas para aguentar toda a situação de quarentena numa boa, né? Diz aqui no mercado de São Paulo, compra-se carne a 1.100 o quilo. Né? Pode pedir para ir comprar a carnezinha no mercado de luxo, né? Tá tudo. Lógico que também sofrem, é lógico, o Tom Hanks também teve o coronavírus, tudo bem. Agora, quem mais vai sofrer mesmo é o povão. Né? É esse povão que o Jefferson falou. É essa moçadinha que está vendendo comida com aplicativo, que não é dono nem da bicicleta, não conhece o dono do restaurante, não sabe para quem está entregando a comida, não tem nada. Ganha, em média, R$970 por mês, né? Trabalhando 14 horas por dia. Essa moçadinha que vive nas favelas, né? Do Brasil inteiro. Né? Esse povo é que vai sofrer com essa praga, com essa pandemia. E isso exige que as pessoas se sentem e procurem soluções. Da parte do governo, eu concordo com uma parte do texto do Marcos Nobre, hoje presidente do SEBRAP. Não dá para esperar nada do Bolsonaro. Quem ainda tinha ilusão de que era possível controlar esse cara, que era possível emendar esse cara, para de ilusão. Esse cara não tem jeito. Esse cara é pior, inclusive. Antes da crise, o Estado ia funcionando aos trancos e barrancos e ele ia tocando a sua política de destruição, que ele mesmo diz, ele veio para destruir, ele não veio para construir nada. Agora, com a crise, pior ainda. Então, não dá para esperar nada desse cara. Não dá para esperar nada desse governo. O ideal, inclusive, é que esse governo fosse deletado. Agora, as forças vivas da nação é que precisam se juntar para pensar. Eu acho que o Lula tem um papel importante, mas não é só ele. São várias lideranças que têm um papel importante nesse momento, vários partidos, várias organizações sociais. Né? Esse é o momento de fazer um apelo, não é um apelo, na minha opinião, na minha modesta opinião, na minha merreca de opinião, não é um apelo partidista, é um apelo muito mais amplo em defesa do povo brasileiro. O povo brasileiro é a grande vítima, né? Dos dois coronavírus, o coronavírus pandemia e o coronavírus Bolsonaro. O povo brasileiro é a grande vítima. Então, esse é o momento em que essas figuras, né, têm que também deixar suas vaidades e seu partidismo de lado para juntar forças para fazer um apelo em defesa da nação, em defesa do povo brasileiro diante desse cenário de guerra, Penso eu que seria isso. Perfeito. Eu vou só acrescentar alguma coisa, passar para o Miola, porque é o seguinte, onde é que entra o Rodrigo Maia nessa história? A gente sabe que esse governo tem um poder tão destrutivo que eles trouxeram de Miami, dos Estados Unidos, enfim, um volume imenso, 24 pessoas de uma comitiva já contaminadas, e só o Bolsonaro que não, por milagre, né? Praticamente, ele já tem seguranças também,
com o coronavírus, 4 seguranças. Então, são informações... E fez de Brasília, digamos, quase que um segundo canal de chegada do vírus no Brasil, mais forte que, quase tão forte, proporcionalmente, talvez, que São Paulo. Eu queria... O Toffoli ficou isolado, Alcolumbre teve o problema. Eles podem contaminar o governo todo, o legislativo inteiro. Aquele senador, o Nelson Trade, que voltou, ele disse que abraçou meio Congresso, depois que voltou dos Estados Unidos. Então, é uma situação realmente que daqui a pouco a gente pode ter problemas como todos os países a partir do 25º dia do primeiro caso, que daí a curva ascende de uma maneira bastante violenta, mas o governo todo também está contaminado. Você não vai ter deputado para poder votar as coisas, para poder resolver algumas coisas. Jefferson, joga essa batata quente para você, porque é uma situação difícil. Será que existe a possibilidade? Eu não sei se tem precedente de interdição por razão de saúde mental de um chefe de Estado. O que concretamente a gente poderia trabalhar nesse momento? Jefferson. Eu tenho a sensação, e eu acho que os últimos dias dos panelaços têm demonstrado, que há uma mudança importante de percepção social em relação ao Bolsonaro, né? E que isto transcende, digamos assim, o espectro do campo de esquerda, do progressismo, né, e da oposição democrática do país. Eu percebo nos circuitos que eu frequento e nas minhas relações, reportado muito que há um contingente importante de bolsonaristas desiludidos, né, decepcionados, e que passaram a bater panela, né, passaram a pedir, né, fora Bolsonaro, etc. Então, isso é um dado novo da conjuntura. Eu tenho a sensação de que esta situação do Bolsonaro, a postura dantesca, né, dele, do seu governo, diante da catástrofe econômica e diante dessa hecatombe sanitária, né, despertou nas pessoas essa desconfiança. Foi longe demais. É um pouco isso que o Miro comentava antes, né, um personagem, né, que é indescritível. Nós estamos falando aqui de uma figura que jamais poderia ter sido habilitada a ser candidata. Uma vez candidato, jamais poderia ter sido apoiado pelos setores democráticos da nossa sociedade. E uma vez empossado no cargo, na primeira tentativa de desconstituir o Estado de Direito, ele deveria ter sido removido, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo dias, digamos assim, paradoxais, que são, por um lado, um recolhimento obrigatório, compulsório, por conta do coronavírus, mas, ao mesmo tempo, um ascenso de manifestações, né, de rechaço a esse governo. E hoje mesmo, aqui em Porto Alegre, espontaneamente, nós percebemos, né, manifestações espontâneas. Começam os panelaços às 8 da noite. É um encontro do Brasil. O Brasil se reúne às 8 da noite, né, para rechaçar e denunciar o Bolsonaro. Eu tenho a sensação que a urgência, nós estamos diante de uma urgência, mas é uma urgência dramática. É inconcebível, né, que o Bolsonaro continue à frente do Brasil, do governo brasileiro. É inconcebível. Todos os dispositivos que nós temos na lei e na Constituição para buscar uma solução são dispositivos lentos, né, vagarosos. Nós lembramos perfeitamente do rito daquela fraude do impeachment da presidente Dilma. São meses, não é? Que isso leva, porque tem todo um trâmite, um ritual, etc. Tem um dispositivo, que é um dispositivo do julgamento por crime comum, que é isso que eu me referi anteriormente. O artigo 86 da Constituição prevê essa situação, que, diante de crimes comuns cometidos pelo presidente da República durante o exercício do seu mandato, ele é julgado pelo Supremo Tribunal Federal, né, uma vez aprovada essa queixa-crime pela Câmara dos Deputados. Essa, do meu ponto de vista, talvez fosse a solução mais rápida, não é, para um remédio para acabar com o problema não é, como diz o Miro, não é um coronavírus, não é viral, é o coronavírus, né, bolsonarista, é um drama que nós estamos vivendo. Eu tenho a sensação, e aí eu digo para vocês, nunca pode dizer que o Bolsonaro ele não é fruto do acaso.
ele pode não ter sido a opção prioritária da burguesia brasileira, da classe dominante brasileira, mas ele foi uma opção consciente da classe dominante brasileira. Ele é produto dessa oligarquia calhorda, né, que botou o Bolsonaro. Essa burguesia calhorda, ela é que tem todos os recursos para tomar solução, encontrar as soluções no arcabouço jurídico legal brasileiro, inclusive o fato de nós termos um personagem que deveria ser interditado, né, psiquicamente, poderia ser um dispositivo para tirar ele. Porque essa oligarquia, essa burguesia, ela tem um poder monopólico das comunicações, ela domina os meios de comunicação do país, ela tem um poder econômico, né, domina amplamente o poder industrial. Bom, basta ver, né, o que fizeram esses crápulas do setor industrial brasileiro, a Fiesp, né, papel vergonhoso que teve, uma burguesia sem projeto nacional, né, sem identidade nacional, uma coisa impressionante isso. Essa burguesia, ela tem um poder, uma maioria parlamentar, ela pode fazer o que bem entende. Essa mesma maioria que aprova a destruição do Brasil, que aprova a dissolução dos direitos trabalhistas, dos direitos previdenciários, essa mesma burguesia que tem essa maioria para fazer isso, mudar a Constituição com maioria qualificada, ela tem a maioria para tirar o Bolsonaro. Então, do meu ponto de vista, eu concordo com o Miro, nós temos que fazer um grande movimento cívico nacional, né? Agora, os setores democráticos brasileiros estão circunscritos. Quem é de esquerda, quem é democrata no Brasil, ou é progressista ou é de esquerda. Os setores liberais, Fernando Henrique Cardoso é uma vergonha, o PSDB é uma vergonha. Hoje, o Aécio Neves, nós vivendo uma ameaça brutal de destruição do país, de dizimação do nosso povo, de genocídio. O sujeito vem e quer menos democracia, ele antecipa, não é, a discussão sobre se terá ou não terá eleições neste ano e transferindo a eleição para 2022. Isso é uma vergonha, isso é um assíndio, é um atentado, né, ao nosso país, ao povo brasileiro. Eu acho que nós temos que esperar nisso, é isso que nós estamos fazendo, né, denunciar, ampliar essa revolta social. Eu acho que ela começa a ganhar musculatura. Isso vai criando um clima, do meu ponto de vista, que é um clima de inversão de uma relação social de forças que pode culminar numa derrubada do Bolsonaro de maneira, dentro das normas que a nossa legislação permite. Agora, não nos iludamos, porque depois do Bolsonaro vem o Mourão, né? Mas, do meu ponto de vista, é preferível um Mourão do que um Bolsonaro, um fascista aberto, é um criminoso. Eu acho que não tem mais adjetivos. Bolsonaro é um criminoso. Entre um criminoso, né, e um general antinacionalista, anti-soberania e antidemocrático, eu fico às alturas com um general. Perfeitamente, Jefferson Miola. Obrigado por essa resenha. Eu quero saudar aqui Raquel Sampaio. Está dizendo que o som do Miola estava falhando. Está falhando um pouquinho mesmo, mas deu para entender o que o Miola falou todo esse tempo aí. Rita Brasil, o Globo está começando a bater panelas. Urubu demora, mas canta. Luciene Paz, estão todos com o rabo preso. A STF não tem feito muito pela Constituição. Só para finalizar, então, a última rodada, a ultiminha, dizer o seguinte: essa situação de Brasília, com essa possibilidade de você ter vários entes ali com o coronavírus, enfim, em função dessa contaminação trazida pela comitiva do Bolsonaro, somado a essa gravidade, né, e que está prestes a fazer uma curva muito forte. Eu acho que a próxima semana vai ser a semana mais crítica. Isso não precisa nem ser especialista para dizer, né? A gente sabe, né? De ontem para hoje, a gente já teve crescimento de 40% de mortos. O Brasil passou para 25%. E também de casos que passou para 1.546, acho. Então, amanhã a gente já vai ter números mais, e a cada dia, por isso que não se pode perder nenhum minuto na questão também política. Miro, faz um arremate desse nosso papo aí com as suas considerações finais. Prazer imenso ter você aqui. Estava com saudade de conversar, vamos ver se a gente se encontra mais. Isso vai para o Jefferson também, mas depois, na hora do Jefferson se despedir, eu dou esse toque nele. Miro, com você. Primeiro, minha alegria de estar contigo, Gustavo, minha alegria de estar com o Jefferson, uma alegria mesmo. Gosto muito do que o Jefferson escreve, reproduzo sempre. Parabéns aí pelo trabalho. Com relação a um arrematezinho
Eu acredito muito no povo brasileiro. Eu acho o povo brasileiro maior barato. É impressionante. Mesmo com um governo que desorienta, que diz que é fantasia, que é histeria, que é gripezinha, é um barato o povo brasileiro. Hoje as ruas aqui de São Paulo estavam totalmente vazias. Totalmente vazias. A turma vai ficando esperta. Essa pesquisa do Datafolha, mesmo com o governo não fazendo nada, o governo investiu milhões em propaganda pela reforma da Previdência. Não investe um tostão em propaganda para o povo cuidar da sua saúde diante do coronavírus. É um negócio, é criminoso, isso é criminoso. Né? Pois bem, mesmo com isso, mesmo com um governo que não ajuda em nada, ao contrário, só atrapalha, o povo está despertando e nós vamos enfrentar esse negócio. Nós vamos enfrentar e nós vamos ganhar essa batalha contra o coronavírus. Vamos ganhar essa batalha. Né? Nós vamos ter solidariedade internacional, mesmo o Dudu Bananinha, esse otário falando contra a China, nós vamos ter solidariedade internacional. Nós temos governadores no Brasil, o trabalho que está sendo feito pelo Consórcio Nordeste é um negócio muito interessante. Né? Governadores no Brasil, né? Eu vi ontem a mensagem do ex-ministro Carlos Gabas, né? Dando uma bronca estridente, né? no ministro da Saúde, né? no Guedes, falando do Guedes, atacando o Guedes, essa visão de austericídio do Guedes, essa visão medíocre desse abutre financeiro. Né? Então, nós temos vários movimentos ocorrendo. Eu acho que a gente enfrenta essa batalha, ganha essa batalha. Eu acho que muita gente vai despertar da besteira que fez. Muita gente em setores médios da sociedade, essa classe média que adoraria ser rica, como não consegue ser rica, tem ódio de pobre, essa classe média, com seu egoísmo, vai ter que acordar. Ela vai ter que aplaudir os médicos cubanos. Ela vai ter que aplaudir os médicos cubanos. Né? Essa classe média vai ter que aplaudir o SUS. Vai ter que aplaudir o SUS. Né? Então, eles bateram palmas já Pois é. Eu costumo chamar essa classe média de classe média, que é uma mistura de média com merda. Né? Mas eu acho que essa turma vai acordar. Né? E eu acho que a gente vai sair dessa crise em condições melhores de enfrentar o quadro político, né? Em condições de maior maturidade entre as forças políticas no Brasil, né? Para poder voltar ao rumo da democracia no Brasil, voltar ao rumo de crescimento com justiça social. Eu boto fé no povo. Muito Prazerzão está aqui. Altamiro, maravilhoso. Passando para o Jefferson. Jefferson, a gente está apreensivo, mas evidentemente que a gente tem esperança que superemos esse problema e que, inclusive, possamos também tirar esse governo hediondo do nosso horizonte e combater, enfrentar o desafio com toda a soberania e inteligência que os brasileiros têm. Você acha que a gente consegue encontrar esse caminho, Jefferson, para finalizar o nosso programa? Nessa circunstância, eu fico com os mineiros, né? No fim, tudo está certo. Se não deu certo, porque não chegou o fim. Eu acompanho essa confiança de vocês, né? No povo brasileiro, nessa alegria, nessa vitalidade, nessa resiliência, né? Um povo que resiste a essa tragédia toda. Mas eu estou muito preocupado. Eu acho que nós estamos um cenário em aberto, um período novo que nós estamos vivendo. A equivalência histórica que nós temos do que está acontecendo mundialmente só é equiparável às grandes tragédias, né? Nós estamos falando aqui, né, Segunda Guerra, da Primeira Guerra, a Grande Depressão dos anos finais do século passado, e isto com, digamos, modificações importantes. O Gustavo comentou antes, não é? A subjetividade que se forja no contexto, né? Viverem num mundo que é um mundo diferente, né, daquele mundo do consumo, da sua disponibilidade plena, né, da rua, né, do convívio aberto. Estamos vivendo situações que eu acho que são situações novas, mas, sob o ponto de vista, né, da dinâmica política nacional, eu acho que nós abrimos, né, uma perspectiva aqui, uma brecha, digamos assim, né, paradoxalmente, enquanto nós temos que nos recolher para cumprir a quarentena, nós temos um cenário, né, de grande mobilização das formas, dessas expressões que nós estamos observando e, sobretudo, do crescimento da consciência, não é, anti-bolsonarista, não é, anti-destruição do que está acontecendo no nosso país. Eu acho que nós vamos entrar
num cenário, estamos já vivendo um cenário que requer diariamente, né, uma atualização da nossa própria percepção sobre a realidade. Evolui de maneira vertiginosa, né, e os seus desdobramentos são desdobramentos de médio e longo prazo, não são efeitos só imediatos, né? Isso é importante, esse espaço aqui, sobretudo essa possibilidade de sentar numa mesa e dialogar aqui com tão queridas e originais como são vocês dois. Para mim é uma honra, um prazer, e agradeço muito, viu, Gustavo, pelo convite de estar aqui hoje, né? E também o Miro pela permanente, acompanho também muito o trabalho lá do Barão, né? Teve que diminuir a sua atividade pública aberta, né? Miro, tem que acompanhar, obedecendo, observando a quarentena. Mas é isso, gente. Um grande abraço para vocês e estamos juntos. Isso, para mim, é o grande alento, né? Que nós temos uma comunidade, digamos assim, de afetos, né? Que nos seguram, nos sustentam e nos dão muita energia, né? Para continuar nesse combate firme. Vamos embora, vamos juntos. Vai ter de segurar. Uma grande alegria, viu? Jefferson Miola, felicidade de te reencontrar. Estava com saudade de você. Também. Boris, eu quero dizer o seguinte, vocês sabem que eu sou músico também, sou tocador, eu toco até, ó, quer ver? Isso aqui é minha caçarolinha de tocar para tocar aqui também com o Bolsonaro, mas nesse momento em que a gente vai ficar confinado, eu vou querer tocar violão, vou querer fazer uma coisa diferente aqui nessas videoconferências também, para a gente poder viver. A gente precisa de arte, a gente precisa de respirar, né? Comentar sobre política, sobre o futuro, sobre a sociedade, mas também ter um pouco, que é uma coisa também tão perseguida por esse governo, que é a arte e a cultura brasileira. Queridos, grande beijo para vocês, obrigado pela presença aqui, o público maravilhoso do canal do Conde. Depois a gente reprisa no 247 esse programa e a gente se encontra aí durante a semana. Miro, vamos conversando, hein? Jefferson. Vamos lá. Tamo aí. Abração. Abração, abração. Abração, abração.